sobre a vida deles e sobre o testemunho também. Você que já está aí nos acompanhando, não deixe também, se tiver dúvidas, se tiver alguma pergunta para perguntar, coloque aí no Facebook, nossa produção vai selecionar. Às vezes não dá para fazer para fazer todas as perguntas, mas não deixe de perguntar. No final, se nós não conseguirmos responder aqui ao vivo, com certeza o casal irá entrar lá na nossa rede social e responder para vocês. Então, não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar o programa. Então, gostaria de dar as boas-vindas para a Maeda, Marleide, Maeda, aí você vê como você gostaria de ser chamada. Pode chamar de Maeda mesmo. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história de fé. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Viver. O prazer é todo meu. Agradecer a Deus, né, por esse momento e a todos que estão assistindo a gente aí também e aqueles que não conhecem um pouquinho da nossa história vão estar participando hoje aí também, né? Que bom. Maeda, eu quero começar com você, porque normalmente esse tipo de pergunta, as mulheres elas acabam respondendo com mais facilidade, né? Os homens às vezes têm uma dificuldade um pouco maior em gravar datas e tudo mais. Eu sei que é um problema às vezes, mas eu não vou testar o Daniel. Eu vou perguntar para você, como vocês se conheceram, como começou essa história de vocês? A gente se conheceu em 2009, eu fui passar uns dias na praia, e aí eu conheci o Daniel lá. Na verdade, assim, eu fui lá mais para... estava de férias e tudo, e aí umas amigas minhas apresentou, falou que tinha um salva-vidas. Um salva-vidas lá, na época eu estava fazendo educação física, então, né, eu imaginei que seria um salva-vida, né? Se interessou? Assim, se interessei, corpão, bombado. Não foi muito o que eu vi, né, na hora, né? Eu vi uma pessoa um pouco diferente do que eu estava imaginando. Era mais barrigudinho, mas era um bom profissional, uma boa pessoa, e desde então a gente começou a namorar, e aí a nossa história começou nesse dia. E agora eu sou obrigado a dar o direito de resposta também para o Daniel, né? Então, Daniel, você era salva-vida? Na verdade, no litoral e na Baixada Santista, né, litoral norte, na época de férias, existe os guarda-vidas temporário, né, que são, né, a palavra, né, popular, salva-vidas. E eu fazia todo ano guarda-vida temporário, né? Eu fiz alguns anos consecutivos, mas a Marlete, ela dá uma exageradinha, mas beleza, né? A gente tem que respeitar aí e aceitar a opinião, né? Não pode contrariar. Mas é verdade, a gente se conheceu em 2009, mas a pior parte ela não fala, que ela foi para uma casa e quando ela chegou lá, a casa estava alagada, né? E realmente ela precisou de um salva-vidas lá para tirar a água de dentro, né? Bom, aí vocês se conheceram, você morava aqui no Taboão, isso? Isso, eu morava aqui no Taboão. E ele morava em Santos, em Itanhaém. Se conheceram lá, resolveram namorar, e aí quem você descia para Itanhaém ou ele subia para o Taboão? Mais ele, né? Estava apaixonado, né? Aí não tinha jeito, vinha direto para cá. Ele via mais vezes. Eu fui poucas vezes, na época meu pai era vivo, então a gente descia com meu pai para lá. E aí a gente começou assim, mas depois de alguns meses ele acabou vindo para ficar mesmo, porque meu pai ficou doente nessa época, e foi a época que o Dani mais nos ajudou, foi nessa época que meu pai ficou doente. E aí vocês ficaram namorando por quanto tempo? A gente namorou um ano, menos de um ano, né, Dani? Foi em março de 2009 e em 2010 o pai faleceu. E a gente casou no mesmo ano, em outubro de 2010. Outubro de 2010, ok. E aí, vocês têm filhos?
Temos 2 filhos, Vitor Hugo e João Miguel. E aí, depois de quanto tempo vocês tiveram filho? Porque eu vi que depois de 1 ano já estavam casados, né? E depois o primeiro filho veio depois de quanto tempo? Foi bem rápido o primeiro filho, porque a gente ainda não tinha TV em casa. Então acabou sendo algo que a gente casou, né? A situação financeira não era uma das melhores, mas graças a Deus a gente tinha fé, né? E a gente fala que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? E esse é um dilema que a gente leva na vida. Mas brincadeira, a gente teve o nosso primeiro filho depois de 2 anos de casado, praticamente. Não chegou a 2 anos, né? Quase 2 anos. Faltou alguns meses para... Foi em 2012 veio o nosso primeiro filho, o Vitor Hugo. Foi dia 17/4/2012. Tá, então hoje ele tem quantos anos? O Vitor está com 9 anos. 9 anos, tá. E aí, como que era essa relação de família de vocês com o Vitor Hugo? O que você quer falar, Dani? Foi uma relação... É uma relação boa com o Vitor. A gente, desde quando ele nasceu, porque assim, tudo era muito novo, né? E o Vitor, quando nasceu, a gente não estava tão preparado com essa relação, né? De ter filhos. Porque a gente casou em 2010, o Vitor nasceu em 2012. E assim, a gente ficou meio encantado, porque o primeiro filho foi planejado, né? O Vitor foi uma criança que o Dani queria, mais do que eu estava querendo naquele momento. A gente falou, então vamos tentar, e ele veio, e desde então foi algo muito positivo para a gente, né? A gente estava aumentando a nossa família, isso uniu bastante a gente, na questão de relacionamento e tudo mais. E aí depois vocês decidiram ter outro filho. Na verdade, nessa trajetória, eu estava estudando, né, quando veio o nosso primeiro filho, e na verdade o nosso plano era no final, né, quando eu terminasse meus estudos, ter um segundo filho. Mas como nem sempre é na nossa vontade, sim na vontade de Deus, Deus nos preparou mais um anjinho, né, o João Miguel. E ele nasceu depois de 1 ano e meio que o Vitor, né? Ele nasceu dia 21/11/2013. Ele veio a nascer. E, cara, é uma bênção na nossa vida, né? A relação marido, mulher, filho. E assim, a gente, graças a Deus, teve momentos difíceis, né, na nossa relação, no começo, relações, eu acho que todos, né, não posso falar todos, né, porque quando eu falo todos eu generalizo, mas eu e a Marli tivemos alguns momentos difíceis no início do nosso matrimônio, mas aí a gente foi se moldando, veio as crianças, que nos ajudou a se moldar mais, a se respeitar mais, a se amar mais. E na sequência veio o João, que nos mostrou mais ainda do que a gente precisava, que era buscar mais a Deus, buscar mais a família, buscar mais a união, né? E a paz de espírito, né? E graças a Deus, hoje nós, né, temos uma vida num alicerce, né? E esse alicerce não é de areia. E você falou em Deus, a Maeda também falou em Deus. Quando vocês iniciaram essa relação, onde estava Deus nessa relação? Já existia? Deus já estava lá com vocês? Vocês sempre, hoje a gente sabe, participam da comunidade, da vida da paróquia, mas isso já desde o começo acontecia? Ah, sim. Deus, na verdade, eu já conhecia muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que... Meus pais sempre me encaminharam na vida religiosa. E quando eu conheci o Dani, ele também fez o ECC não, o TLC.
E Deus já estava o tempo todo ali. Eu sempre fui na igreja, o Dani começou mais mesmo a ser, assim, frequentar mesmo. Quando a gente começou a ficar juntos, aí ele frequentou mais ainda. Mas eu falo assim que Deus mesmo, essa intimidade, eu conheci mesmo depois que eu tive o meu segundo filho. E vamos ver, eu acho que tem foto aí do começo da relação, ou 2 fotinhos, acho que tem também a foto dos filhos, para quem não conhece, vamos conhecer. Então esses são os filhos, o Vitor é o de vermelho, é isso? E o João é o de cinza. E na outra foto o João está de laranjinha ali, o chapeuzinho verde, é isso? E o Vitor, sem camisa. Isso mesmo. Tá. E então vieram os filhos, né? Logo veio o primeiro com praticamente aí o Daniel falou 2 anos de casados, já teve a experiência, aí a relação muda bastante também, né? Porque quando a gente passa a ser pai, ser mãe, muda muitas coisas, né? As rotinas e tudo mais. E veio o João num momento assim que vocês não estavam planejando, mas o João veio, né? E aí o João vem e ele vem com alguma doença, né? Alguma doença, não sei se eu posso falar assim, ou vocês... ele vem com... Como que vocês logo perceberam? Como que foi? Na verdade, quando eu tive ele, o Dani que me informou, né? Acho que você consegue contar isso melhor que eu, né, Dani? Porque você viu enquanto eu estava lá com... Na verdade, foram 2 gestações, né? Uma gestação, a primeira gestação foi uma gestação bem, vamos supor assim, bem... A Marlete teve várias intercorrências na primeira gestação, teve que fazer procedimentos, né? Pedra no rim, catéter, e aí nasceu o Vitor, né? Uma criança saudável, graças a Deus, né? Tudo tranquilo. E já na segunda gestação foi uma gestação mais tranquila, onde a Marlete não teve tantos intercorrência, não teve tantos, né, infecção urinária, não teve nada disso que geralmente as mulheres têm na gestação, que acabam passando por isso. E aí nasceu o João, né? E eu, graças a Deus, Deus sempre me deu força, e eu falei assim, todos os partos eu vou assistir, né? E eu gosto de assistir lá atrás, junto com os médicos, né? Aí o médico, eu lembro até hoje, que no primeiro parto ele falou assim, ó, se você cair lá, eu só vou tirar depois da cirurgia, né? Eu vou te deixar lá. E eu falei assim, não tem problema, pode me deixar, mas eu quero assistir lá atrás. E assim que o João nasceu, né? Que eles, né, fizeram o parto, tudo, o João nasceu, o médico me chamou numa sala ao lado. E aí ele falou assim, eu vou te conversar um pouquinho com você e passar alguma coisa para você, né? Eu falei, tá, interessante. E ele fez só uma colocação, né? Ele falou assim, você já ouviu falar de glaucoma? Eu falei, já. Ele falou assim, então, a gente tem uma suspeita. Não, ele não falou nem glaucoma, ele falou catarata. E a vista dele está muito branca, mas ele acabou de nascer, né? A gente vai fazer alguns exames, tudo certinho. E beleza. E nisso, né, eu me retirei da sala e a gente acabou indo para o quarto. E até então o João não vinha, né, pro quarto, né? E a mãe lá, a Marleide lá esperando e nada do João chegar. E aí passar essa notícia para ela, eu acho que foi a parte mais difícil, né? Porque até então a gente também não sabia que ele ainda, né, era portador de alguma síndrome. Assim, para mim naquele momento eles estavam investigando alguma coisa, mas não tinha nada concreto, como até hoje não tem, né? E aí eu passei isso para a Marleide, foram 30 dias, Marledes, de UTI? Foi. 29 dias de UTI. 29 dias de UTI, né? Que nós ficamos lá. E nos primeiros 5 dias a Marlede ficou no hospital. E depois chegou a pior parte, né? Que foi quando a médica foi no quarto e falou pra gente que naquele momento a gente precisava ir para casa e que ia ter os horários de visita, que ela podia ir ver ele, passar o dia com ele, mas
que ele não podia ir para casa com a gente. E aquilo ali foi um choque, né? Porque eu acho que toda mãe, todo pai espera esse momento de ir embora para casa, né? Chegar com seu filho na casa, mostrar o novo lar. E o Vitor naquele tempo também, né? Por mais que ele era uma criança, mas ele já entendia, ele esperava o irmãozinho dele, né? Então foi um momento bem difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tá. Segura um pouquinho a história. A gente vai escutar mais uma música através aqui do nosso convidado Edmar. E é uma música que fala bastante sobre fé, né, sobre superação. E vamos cantar um pouquinho aí pra gente. E ela é mais ou menos assim. É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale o homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro que duvidou, quando já estava caminhando sobre o mar. Ser como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar a caminhar. Vá correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar a caminhar. Você que nos acompanha, não deixe de compartilhar o nosso link, a nossa página, para que outras pessoas também possam ter acesso e acompanhar o programa Viver. O programa Viver, que é um programa do Instituto Padre Quiranride. Nós estamos nas redes sociais, por onde vocês nos assistem nesse momento, através do Facebook da Paróquia São João Batista e também do Facebook do Instituto Padre Quiranride. Nós estamos também, se você tem TikTok, vai lá. Perdeu os outros programas? Vai no YouTube, vai no TikTok ou aqui mesmo, no Facebook, na nossa página, você terá o programa na íntegra. Então não deixe de acompanhar e não deixe também de compartilhar. E hoje nós estaremos no final do programa sorteando uma caneca, uma linda caneca do programa Viver e do Instituto Padre Quiranride. Se você compartilhar o nosso link, você vai estar concorrendo e ao final faremos o sorteio. Então a gente volta aqui na história, essa história que a gente começou, né? Tem muito mais coisas ainda, mas eu lembro que quando eu tive também com a Mônica, o nosso segundo filho, que também se chama João, depois, eu não lembro de quanto tempo, mas nós recebemos uma ligação da PAI. Né? E assim, olha, da PAI e tudo, o João fez o teste do pezinho e aí vocês precisam vir aqui. Eles não falaram o quê? Eles falaram assim, vocês vamos marcar uma data para que nós fôssemos lá. E inicialmente você já fica completamente apreensivo, porque assim, para nós, o João estava super saudável, né? Mas no teste do pezinho alguma coisa aconteceu. E nós fomos, né? Depois o João repetiu também o exame e ele foi diagnosticado com uma deficiência G6PD, né? Que é que é uma enzima. Então, uma enzima. E ele tem lá, né, umas
não pode comer algumas coisas, não pode beber algumas... É uma lista grande também, mas isso a gente consegue superar. A gente vai aqui, antes de dar continuidade, para uma pergunta. Tem pergunta na rede social. Vamos ver qual que é, Hélida. A Thaís pergunta, diante dessa situação de ir para casa com o João, onde vocês arranjaram forças? Quem eram as pessoas que foram suporte de vocês? Na verdade, ao ir para casa sem o João ou com o João? Responde por parte, então. A pergunta foi feita com, mas pode nos dar os dois momentos. Sem o João foi uma dificuldade, né? Porque você deixar, eu vou falar um pedacinho, né? Era um pedacinho nosso lá, porque ele era tão pequenininho, né? Quando ele nasceu com peso baixo, com estatura baixa, ele era tão pequenininho, mas foi bem difícil. E para uma guerreira igual a Marlete, que eu falo que ela é uma guerreira, porque ela estava, né, tinha realizado uma cesárea para ter ele, e ela acordava todo dia de manhãzinha, pegava o ônibus, metrô e voltava para o hospital. E voltava, né? Mas no dia que nós recebemos a notícia que ele ia ter alta também, gente do céu, foi uma alegria tremenda. Mesmo sabendo que nós íamos ter um trabalho dobrado, porque a gente vai até explicar um pouquinho disso, que o João ele veio com algumas patologias que a gente teve que se adaptar a ele, né? Não ele se adaptar a gente, nós se adaptarmos a ele, né, Marleide? É isso mesmo, a gente teve que se adaptar, porque ele veio com algumas dificuldades que pra gente era estranho, né? A gente era tudo novo, né? Então, assim, para amamentar ele tinha o céuzinho da boca aberta, então ele engasgava. Então, assim, eu até falando que foi quando eu conheci mesmo Deus, assim, e não querendo dizer que por causa do Vitor, porque os dois têm a mesma importância para a gente, e foi através do João que nos ensinou o amor de Deus, mas ele veio com tudo isso e ele nos ensinou como lidar com isso. O que o João especificamente, assim, é lógico, ele veio beber, vocês levaram para casa, né? Tinha essa dificuldade da amamentação, mas aí o João já está com... O João já está com 7 anos. Está com 7 anos. E a gente tem até um vídeo, vamos ver o vídeo do João. Aí vocês estão ajudando ele a dar os passos, né? Dar uns primeiros passos aí. Ficar de pé, né? Então, assim, o que o João especificamente, assim, quais eram ou são as dificuldades, assim? Quais foram as dificuldades iniciais dele? Então, ele, não sei, ele levantava, ficava sentado ou não? No começo, ele não tinha força no tronco, né? Ele era uma criança bem molinha, ele nasceu com uma fenda palatina. Acho que essas partes a Marlete consegue explicar um pouquinho melhor. Ele nasceu com fenda palatina, um rim é menor do que o outro e isso provoca algumas deficiências, como a proteinúria que fica elevada. Nasceu com hipospádia também. Nasceu também com esse desenvolvimento, atraso no desenvolvimento motor, e o glaucoma, que ele tem o glaucoma congênito, que faz com que ele fez várias cirurgias para poder corrigir isso no Hospital São Paulo e tudo mais. Bom, e hoje vocês têm um cuidado também com ele, né? O que hoje o João, o que ele faz? Fisioterapia, o que o João faz hoje? Hoje ele passa no Lucimotor, que é um centro de reabilitação, que é acompanhado, então ele passa por fono, físio, neuro. Recentemente ele estava fazendo também a ecoterapia, que ajudou muito ele, e passa pelos profissionais, né, como nefro, todas essas especialidades multidisciplinares aí. E lembrando também, né, que
Graças a Deus, tudo isso ele recebe gratuito, né? Nós temos até um convênio médico, mas tivemos muita dificuldade, principalmente no glaucoma, para poder inserir ele para fazer uma cirurgia, e graças a Deus pelo SUS, aí o atendimento público, o João vem passando e sendo tratado. Nós nunca tivemos problema. Tudo que a Marleide falou de Lucimotora são todas instituições que acolhem ele gratuitamente. Onde vocês conseguiram, quer dizer, inclusive ter uma evolução com ele através da própria rede pública. E o SUS está tão em evidência aí nos últimos tempos que a gente tem falado. É importante vocês também trazer essa fala para a gente valorizar também mais. Porque normalmente quando a gente fala da rede pública, quando a gente fala do SUS, normalmente é para reclamar, né? Normalmente é para reclamar. E acho importante também, porque se tem coisas boas, a gente também precisa reconhecer e falar, né? Beto, eu vou te falar, viu? Eu sou muito grato ao SUS, cara. Eu e a Marleide temos certeza. Eu acho que deve ter muita gente aí fora, no Brasil afora, aí que tem gratidão, porque se não fosse o SUS, o João hoje seria completamente cego, cara. E hoje o João tem uma evolução no glaucoma dele, que devido a algumas cirurgias, e a última que ele fez agora foi laser, né, Marleide? Ele fez uma terapia laser que realmente conseguiu estabilizar os dois olhos dele, né? Um já estava estabilizado e o outro veio estabilizar agora, né, recentemente. E, cara, graças ao SUS, cara, a gente, graças a Deus, não podemos reclamar, é só levantar a mão pro céu que um dia abrir a porta pra gente e acolher o João. 5 cirurgias, né? 5 cirurgias do glaucoma no olho que ele fez. E hoje está estabilizado. Vou voltar aqui para a Hélida. Hélida, acho que tem perguntas para vocês. Tem sim. Como o Vitor foi introduzido nessa rotina especial do irmão? Essa é importante porque, assim, durante um certo tempo, o Vitor, na verdade, ele mais ensinou para a gente como lidar com o João do que até a gente mesmo, né? Nessa parte de interagir mesmo. Ele é muito preocupado com o João, porque a gente, não só no Lucimotora, mas os outros profissionais, eles mostram a importância de a gente enxergar o João como uma criança que a gente tem que brigar nas horas que precisa, comum, né? E o Vitor, ele é aquele protetor, aquele que sempre fala, poxa, não briga com ele. Ele nos mostra que ele consegue enxergar que o João tem uma deficiência, mas que ele gosta de proteger. Então, ele ensinou demais para a gente como lidar com o João. Não sei se é isso que eu falo um pouco. E como vocês administraram as rotinas? A casa precisou de alguma adaptação? Na verdade, eu acho que a primeira administração de toda a rotina foi a Marleide ter que deixar o emprego dela de 19 anos, né? Porque nós não tínhamos opção, né? Ou ela largava o emprego ou fazia o tratamento do João, porque o João tinha muitos médicos, né? Durante a semana. Então, assim... E a casa a gente não precisou adaptar, graças a Deus. Então, assim... com a evolução dele, ele foi conhecendo, e cada dia uma evolução nova, e ele foi se adaptando à casa, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E então a gente não precisou fazer adaptação, graças a Deus. Ele tem um andadorzinho dele, né? E uma cadeira de roda, que é onde a gente vai, a gente leva, até porque agora ele está pesado e fica difícil de locomover ele. Mas a casa em si não tem nenhuma adaptação. Ele anda do jeitinho dele lá, de bumbum no chão, mas ele vai para a cozinha, para a sala, para o quarto, sobe na cama, sobe no sofá, na cadeira da cozinha.
vi uma canção, uma música cantada pelo Edmar, e no violão o Ed, que não está aparecendo, mas está nos bastidores tocando. O Ed que é o nosso maestro aí, né? Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. E pelo que a gente conhece da história desses nossos irmãos, na música disse que a cada nova experiência eu te glorifico mais, te ter a maior diferença em mim. E a gente sabe que com eles foi e tem sido assim a cada dia. Cada novo aprendizado que eles vêm tendo nessa caminhada com o Vitor e com o João tem feito que eles glorificassem, que eles se aproximassem cada vez mais desse Cristo, podendo consolidar o que é o título dessa música, que é Viver pra mim é Cristo. Então a gente vai ouvir um pouquinho disso agora nessa próxima parte. Bom, você que ainda não compartilhou, né, ainda dá tempo de compartilhar a nossa página, o nosso link, para que você possa concorrer ao final do programa a uma caneca do programa Viver e do Instituto Padre Kiranhide. Entre lá no TikTok, não deixe de ver os programas antigos e também compartilhar, né, aquele que você acha mais legal, mais importante, que tem algum significado também para você ou para alguém que você conhece. Então não deixe. Quer ver o nosso programa na íntegra? Perdeu o programa? Vai no YouTube, aqui mesmo no Facebook, e você vai conseguir acessar na íntegra o programa. E não deixe de divulgar a nossa página do Instituto Padre Kiranhide no Instagram e também no Facebook. Temos uma pergunta. A Mônica Cardim pergunta: sabemos da grande relação de amor e parceria dos familiares de vocês com vocês. Isso aumentou com a chegada do João? Poderiam compartilhar um pouco sobre isso? E a Gilmara Ruas também pergunta parecido: como foi a reação e apoio da família e como vocês explicaram isso para o irmão sobre os cuidados com o irmão que chega? A família, na verdade, a princípio também não estava esperando como a gente, mas teve uma aceitação, eu acredito que até mais do que eu esperava. Isso ajudou bastante, né? Porque
acho que a família e os amigos também faz toda uma diferença para que a gente tenha mais forças para aceitar. Porque às vezes a gente fala assim, mas é um filho especial, e a gente pensa assim, puxa, né, é fácil de aceitar. Eu sempre pensei assim. Mas até eu ter um filho especial e saber que não era tão tranquilo assim, né? Porque assim como tudo que é, entre aspas, diferente, se torna mais difícil para as pessoas aceitarem, inclusive nós mesmos, né? E eu acho que a família aceitou até mais rápido do que eu. Perguntou outra coisa também. E o Vitor, na época, era também novinho, né? A diferença deles não chega a 1 ano e meio. E o Vitor, na verdade, era um bebezinho também, né? Então, ao longo do tempo, ele foi se adaptando com o João, brincando, respeitando ele, né? A gente mostrando as limitações. E graças a Deus o Vitor sempre foi uma criança bem tranquila, uma criança de muito amor, porque ele não é aquela criança que nem a Maria falou no começo, né? Às vezes eu pego um pouquinho pesado, né? Porque assim, é igual a Maria falou, a gente vai participando, né, das terapias. E eles falam na terapia que a gente não pode diferenciar um do outro, eles têm que ser tratados igual, né? Então, se fez errado, tem que brigar, tem que chamar atenção. Se precisar, às vezes, corrigir com uma palmada, precisa corrigir, tem que corrigir. E a Marleide já é mais serena, e eu já não sou tão, né? Então, o Vitor fica um pouco chateado, às vezes, que ele fala, papai, não precisa fazer isso, né? Mas eu acho que o Vitor teve uma aceitação fenomenal, assim. Por ser uma criança, parece que Deus preparou primeiro o Vitor, para que o Vitor nos ajudasse nesse momento de preparação para receber o João. Bom, e aí, né, depois dessa caminhada, vocês já estavam aí adaptados ao João, né, e ele também com vocês, em casa, com a família, e nós vemos aí vocês, inclusive, trazer eles, né, para participar também de onde vocês estão, e isso é importante, né, ele não está isolado, ele está vivendo, a gente vê o carinho também da família de vocês, a família também dos amigos, né, e o respeito, isso é muito importante. Mas aí nasceu um desafio diferente, né, aí já estava tudo certo, todo mundo adaptado, já sabendo onde tinha que fazer fisioterapia, onde não tem, e aí parece que vocês decidiram fazer atividade física. Não foi? Quem vai contar essa história? Não foi bem assim, né? Não foi bem assim, viu? Não foi uma decisão assim? Não foi assim, não. Como foi essa história? E qual é essa história? Na verdade, assim, eu sempre tive costume de acordar assim e conversar, né, com o sol. Eu adorava falar, assim, eu gostava, bom dia, sol. Então, assim, a visão para mim sempre foi algo que, independente do João ser portador de alguma necessidade, a visão me deixava muito mal, porque eu queria que ele enxergasse as coisas que eu enxergava. E nisso surgiu a ideia de fazer uma promessa para Nossa Senhora. Na verdade, eu nunca tive tão, assim, nunca fui tão próxima a Nossa Senhora, mas a minha mãe, sim. E, então, por ela também, né, por ela me apresentar a Nossa Senhora, eu fiz também essa promessa de fazer uma caminhada até a Aparecida do Norte com o Daniel. Na verdade, ele não sabia que eu tinha feito essa promessa. A promessa, né, era sua, mas ele tinha que cumprir com você. Sim, tinha que cumprir. Aí você imagina, né? Do nada você recebe a notícia que você tem que fazer uma caminhada para Aparecida do Norte andando. Porque eu fiz a promessa. Então foi... Mas graças a Deus foi algo bem gratificante, né? Eu acho que... Não que talvez os outros pedidos para Deus não foi bom, mas esse foi um pedido especial, porque... Ele deu uma renovada na nossa fé, na nossa espiritualidade, no nosso carinho um pelo outro, né? Marido e mulher, amigos, né? Companheiros de trabalho. E cada vez, né, que eu paro e volto lá atrás, no comecinho onde ela fez, que eu lembro que eu falava assim, eu não vou, não adianta, você fez, você se vira, né? Eu falava, você vai sozinha.
Eu falava assim, vai você e sua mãe, né? Vocês fazem promessa? Vai as duas. Dá a mão e vai as duas, né? E aí eu falei pra Marleide assim, eu tenho medo. Ela falou, do quê? Eu falei assim, de eu ir e gostar, né? Porque esses desafios são gostosos, né? De superação, de persistência, de garra, né? De falar assim, pô, eu venci, eu consegui. Eu falei assim, se eu gostar, você vai ter que me acompanhar todo ano, né? E aí parece que foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, Bento. E aí o primeiro ano que vocês foram a pé, quer dizer, a promessa, né, de se o João ele enxergasse, né? Que era o desejo de vocês, seu, né? Claro que era do Daniel também, mas a promessa era sua. E quer dizer, então isso aconteceu, né? Ele passou então a enxergar aí com as cirurgias, os tratamentos, e aí vocês falaram, legal, agora a gente tem que ir até Aparecida do Norte a pé. Que ano foi a primeira caminhada de vocês? De onde vocês saíram? Quantos quilômetros vocês andaram? Foi em 2019. Nós saímos do Santuário Santa Terezinha, no centro do Taboão. A quilometragem média, eu acho que é 210 quilômetros, né? Caminhando, dá 6 dias de caminhada. E nesse primeiro percurso, eu acabei me machucando ali em Guarulhos. E, cara, quando chegou em Arujá, eu tive a vontade de desistir, que eu estava com muita dor, mas muita dor mesmo. E eu sabia que se eu desistisse do propósito, a Marleide também ia desistir, né? E eu percorri mais 5 dias machucado, com uma dor que eu não aguentava nem parar. Se eu parasse, eu não andava. Então, assim, eu tinha escolha. Então, durante a caminhada, a Marleide parava e pegava as coisas para mim comer e eu continuava andando, né? Eu parava muito pouco, porque quando eu parava, eu não conseguia, demorava para mim voltar a caminhar, porque eu não conseguia pôr o pé no chão mais. E essa primeira caminhada vocês fizeram aqui, saíram aqui do centro do Taboão, foram em direção à Marginal, é isso? Marginal, depois via Dutra, é isso? E seguiram a Dutra até a Aparecida do Norte. Isso mesmo. E aí em 2020, o ano passado, teve a pandemia. Muitas pessoas não foram, muitos romeiros. Isso foi notícia na época, né? Não foram. Aí a gente está vendo algumas fotos de vocês nessas caminhadas. Muitos não foram. E vocês foram ou não foram? Nós fomos também nessa da pandemia e foi graças a Deus que a gente foi nessa da pandemia, porque a gente teve uma experiência linda com Jesus. A primeira eu tive com Maria, né? Hoje eu consigo sentir realmente o que ela representa na minha vida mesmo, o amor que eu sinto por ela. E a segunda a gente teve a experiência com Jesus, então foi muito importante para mim essa segunda caminhada. E vocês fizeram o mesmo percurso, é isso? Saíram do Taboão, foram pela Marginal, via Dutra e tudo. Chuva, e aí parece que esse ano agora, de 2021, vocês decidiram fazer uma experiência diferente, né? Já não saíram aqui do Taboão, como que foi? Fizeram um outro caminho? Na verdade, nós se programamos, eu vou até citar o nome do Edmar, né? O Edmar, ele fez em 2020 caminhada com a gente, e durante a caminhada eu falei que cada ano, né, se Deus me permitir, eu vou fazer uma caminhada diferente. E esse ano agora de 2021 nós fizemos uma caminhada que chama Rota da Luz, que ela sai de Mogi das Cruzes e ela não pega a rodovia, né? Ela vai inteira por estrada de terra, e você vai cortando as cidades por estradas de terra, né? Só que ela dá mais dias de caminhada, mas um percurso mais agradável, mais tranquilo, um contato com a natureza, uma espiritualidade melhor, segurança, né? Porque não tem carro passando a todo tempo, então você está querendo ou não, você está mais seguro. E, cara, foi uma caminhada muito prazerosa, e esse ano eu consegui levar meu pai e minha irmã também, né, para fazer. E a Marleide conseguiu, né, levar o cunhado dela também. E foi bem legal pra gente. E vai aumentando, né, as pessoas. Há 20 anos a minha família faz essa caminhada. Não essa especificamente, porque eles são de Arujá, você citou Arujá.
Não sei se tem alguém assistindo, um beijo se tiver. E eles são da parte do meu pai. O meu primo teve um problema de saúde e um dos primos decidiu fazer a promessa. Falou assim, então, se ele viver, se ele superar esse problema, eu vou a pé até Aparecida do Norte. E ele superou e então, no ano seguinte, o meu outro primo falou, eu vou. E falou para ele, vamos. Aí ele falou, não, quem fez a promessa foi você, eu não vou. E eu posso estar enganado, se alguém estiver assistindo e quiser me corrigir, tem 20 anos a caminho, 21 esse ano, eu acho. Esse ano foi a 20ª, porque o ano passado eles não foram. Por conta da pandemia, decidiram. Porque eles vão com um grupo de 150 pessoas. Começou com um meu primo só. E aí a cidade acabou se comovendo e eles vão. Eles têm caminhões, eles dormem no caminhão. Porque eles levam várias carretas na estrada e eles dormem dentro das carretas. E, se eu estiver enganado, tem 20 caminhadas, né, 20 anos de caminhada, e o primo que foi beneficiado pela promessa nunca foi caminhando com eles. E é legal porque quando você está caminhando e você encontra pessoas, né, porque... Eu acho até que, não só te interrompendo, mas eu acho que tem um vídeo aí, acho que é legal, o Daniel, eu vi esse vídeo, o Daniel, ele está na estrada e tem um senhor, eu acho que para próximo, eu não sei se ele está fazendo a caminhada também, não sei se de repente é até seu pai que você falou, eu não vi, acho que não é, mas vocês começam a rezar, eu acho, juntos, na caminhada. A produção aí vai procurar o vídeo, tem, a gente vai passar, acho que é isso, né? Você está segurando a imagem de Nossa Senhora e aí para e começa a rezar, acho que o Pai Nosso. Acho que ele está de bicicleta, né? Eu não acho que ele lembro está de bicicleta. Agora. Bom, mas aí você encontra essas pessoas. A gente encontramos no caminho ele. Se for o que eu estou pensando, foi ele. A gente estava. Era um dia chuvoso ainda. Vocês encontram muito assim, ações solidárias no meio do caminho, pessoas querendo ajudar, servir. Sobre isso também, porque... o vídeo, vamos ver o vídeo. Realmente ele estava indo para lá também. Então vocês começam a rezar. E ali, conta, porque a gente está vendo vocês rezarem, mas qual é a história aí? O que ele te parou, você parou ele, como que foi ali? Na verdade, nós estávamos caminhando e acho que a gente parou em no acostamento para fazer alguma coisa... E esse senhorzinho chegou até a gente, tocou na santa e começou a rezar com a gente, né? Ele puxou a oração e nós demos continuidade. E pegando um pouco esse gancho, né, que você comentou, tem muita gente ajudando, né? Tem muita gente ajudando pela estrada, né? E a gente também, graças a Deus, esse ano de 2021, recebemos muita doação também, né? De muitas pessoas que nos ajudou, nos fortaleceu e graças a essas doações a gente conseguiu ajudar muito ponto de apoio também, que aí a gente ia passando e ia deixando mercadoria nos pontos de apoio, água, alimento. Então, conforme a gente ia passando, a gente ia distribuindo, porque a gente tinha, né, graças a Deus, devido à ajuda e à doação, e a gente falou assim, pessoal, né, vamos compartilhar disso também, né, vamos doar. E a gente foi doando pela estrada, né? E foi muito gratificante para a gente também. E na primeira caminhada vocês acompanharam um grupo, né? Vocês já foram com um grupo que já tinha feito a caminhada. Na desse ano, que era um grupo específico já de vocês mesmo, né? Criado por vocês, quantas pessoas foram com vocês? 19 pessoas. E claro, tem o seu testemunho também, tem a sua experiência vivida. Você falou que seu pai foi, a sua irmã, né? O Daniel também não foi contado aqui, não era o momento, não era o tema, mas ele perdeu a mãe agora, recentemente, né? Foi esse ano? Foi esse ano. Foi em março. Sim, e aí o pai e a mãe foram juntos, acho que foi o Edmar também, e o Edmar também passou pela mesma experiência, perdeu a mãe, acho que seu pai foi junto também, né? Seu pai. Nós tivemos a oportunidade de também, através do Daniel, né, de a gente participar esse ano, de estar à frente aí junto com eles, e é realmente uma experiência muito bacana mesmo, bem importante, de fé e superação ao mesmo tempo, né? Isso. Muito legal, muito bom.
ter vocês